Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Continuamos a encontrar-nos para juntos desfrutar daquilo que a Palavra de Deus tem para nós hoje. Com experiências de outros que já viveram, já experimentaram e tiveram a oportunidade de ter grandes experiências com Deus, temos a oportunidade de aprender. Temos a oportunidade de aprender como vai ser, como foi e como será no futuro. É sobre este tema em especial, sobre o grande conflito que existe e aquele que está do nosso lado, o nosso Deus, e que vem para nos buscar, que continuamos a aprofundar e a conhecer. Para tal, continuamos a contar com a presença da pastora Milu, que está mais uma vez connosco. Pastora Milu, obrigada. Olá, Rita, obrigada. É sempre bom estarmos à volta da Palavra de Deus. E porque o nosso objetivo é estar juntos à volta da Palavra de Deus, e antes de abri-la, vamos começar por ler o nosso sumário, que nos tem uma mensagem muito importante. Qual é a mensagem do sumário de hoje? Então, o sumário que hoje nós propomos é: o conhecimento de Deus e da sua Palavra tornará o nosso coração humilde. E o que nos diz a Palavra de Deus sobre este tema? Como é que ela nos introduz, como é que ela nos mostra este tema e como que servirá de base para todo o nosso estudo. Vamos abrir a Bíblia em Daniel, no livro de Daniel, no capítulo 2 e no versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendiz a Deus do céu. Ou seja, Daniel aqui tem uma revelação da parte de Deus. Ele vai ter com os sábios, não é? Se nós fizermos um bocadinho o contexto, toda a gente quer saber o que é que se passava com aquele rei tinha uns sonhos. E agora Daniel vai ter uma postura muito diferente e vai mostrar como se comportar com a sabedoria que vem de Deus, não é? Vai ter homens que vão ter uma ação, e vai ter o Daniel que vai mostrar outra forma de estar, e a forma de estar que é a forma de estar com Deus. É verdade. Em consequência da aula anterior que nós vimos, portanto, Daniel é escolhido, mais os seus companheiros, para fazer parte desse mesmo grupo, que seriam os conselheiros do próprio rei. Exato. E o rei, em determinada altura, acorda muito perturbado, sobressaltado, porque tem um sonho, lembra-se perfeitamente, ou melhor, não se recorda do sonho, mas recorda-se que está muito perturbado e que significava alguma coisa de muito importante. E o que nos diz e nos relata o capítulo 2 de Daniel, que é esse a base do nosso estudo hoje, é que ele mandou chamar, lá está, fazer uso daqueles em quem ele investiu, todos os sábios, aqueles que eram chamados os sábios do reino, para poder ajudá-lo. No entanto, aqui no versículo 4 diz que os caldeus disseram ao rei: ó rei, vive eternamente, diz o teu sonho aos teus servos e nós daremos a interpretação. Mas havia aqui um problema, é que ele não conseguia dizer qual era o sonho. E é verdade que, mesmo que não fosse exatamente, ou melhor, como é que eu ia dizer isto? Possivelmente eles iriam usar qualquer invenção de dizer o que poderia ser o sonho, caso soubessem o que o sonho era, mesmo que não fosse real a sua interpretação, mas claro, iriam tentar desembrulhar-se da situação, como se costuma dizer. É interessante que o rei ficou tão perturbado que ele disse: se vós não me interpretardes o sonho, vós sereis mortos. E houve um decreto de morte para todos os sábios do reino, em consequência, porque os sábios não souberam nem qual era o sonho, nem interpretar esse mesmo sonho. Quando Daniel e os seus amigos, porque eles faziam exatamente parte desse grupo que assistia ao rei, soube deste decreto, ele, numa santa ousadia, poderemos dizer assim, ele pediu que fosse levado à presença do rei, no sentido de poder talvez interpretar esse mesmo sonho. Só que aqui há uma grande diferença, Rita, e é interessante esta diferença porque é esta a base do nosso estudo. Diz que quando Daniel pediu exatamente para ir à presença do rei, ele diz no versículo 16, foi Daniel ter com o rei, pediu-lhe que designasse o tempo e ele revelaria ao rei tanto o sonho como a sua interpretação. E então Daniel, agora repara o que é que ele faz. Vai para casa, dá a entender aos seus amigos, portanto os restantes, qual é o desafio que eles têm em mãos e para quê? Para que pedissem, diz o versículo 18, misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem, mas também não perecessem todos os restantes sábios da corte. Ou seja, eles não estavam a fazer aquilo só... Primeiro não estavam a fazer para eles, estavam a fazer para todas aquelas pessoas, que poder ajudar todas aquelas pessoas, não foi um pretexto egoísta. Exatamente, e repara que quando os sábios inicialmente dizem ao rei, diz-nos que nós te diremos, eles estão a colocar em si a capacidade, ou seja, o valor, a valorizarem-se eles próprios como o segredo da resolução do problema. Quando aqui há uma atitude completamente oposta em relação a Daniel, há esta atitude humilde, aliás,
ele havia percebido que sem Deus nada é, havia percebido já o quanto Deus já o havia agraciado por ter realmente valorizado o seu esforço, no sentido de, ao ele ser mínimo, ser fiel nas coisas mínimas, Deus lhe deu coisas maiores. E aqui está uma delas em que Daniel aproveita, e como dizias, não só para ser bênção a ele, aos seus colegas, mas também àqueles outros que ali estavam e que estavam sob a orientação e a palavra daquele próprio rei. Então eles vão, e repara a oração bonita que Daniel tem com os seus colegas, no versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel o que é que fez? Bendisse o Deus do céu. Repara, Deus não só ouve a oração de Daniel, como responde a essa oração. Daniel, numa visão de noite, tem exatamente o sonho mesmo, o mesmo sonho que Nabucodonosor havia tido, e não só ele tem o sonho, como Deus lhe diz o que significa a interpretação desse mesmo sonho. O que é que poderíamos dizer? Daniel vai a correr para a corte, todo contente, a esfregar, não é, os galões, porque eu consigo. Não é esta a atitude. Uma atitude humilde em que a primeira palavra, a primeira postura que Daniel tem aquela manhã é logo para o Senhor. Diz o versículo 20, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele que muda o tempo, estações, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes, revela o profundo, o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Repara, Rita, como poderíamos nós dizer, um jovem em que está abençoado em todos os sentidos e no auge, poderíamos dizer, de uma vida em que ele é inclusivamente valorizado pelo rei, embora pagão, mas estando naquela nação em que está a ser valorizado pela forma de ser, pela forma de pensar, e agora uma oportunidade que ele tem de poderia dizer assim, olha, se eu mostrar que fui eu que consegui interpretar isto, é mais um ponto que eu ganho em favor do rei. Mas não, a atitude que Daniel tem em qualquer situação, seja numa situação mais boa, numa situação menos boa, numa situação difícil ou numa situação de vitória, o Deus de Daniel continua a ser sempre o mesmo. Ou seja, nós podemos dizer que ele, para além de fiel, vai ser humilde. São duas características grandes e importantes no cristão e que ouvem Daniel, não é? E esta coerência de vida, esta entrega que Daniel tem a este Deus maravilhoso, que acaba por ser a razão do seu sucesso, a razão da sua vitória. É interessante que não deixa de ser, mesmo assim, o facto de Daniel ser fiel a Deus, que o livra de todo e qualquer desafio, ou que fica isento de desafios e de problemas ou de dificuldades. Foi isso que nós vimos nas aulas anteriores. Ou seja, não é pelo facto de amarmos a Deus ou de fazermos Deus a primeira pessoa na nossa vida, que por si só estaremos isentos de angústias ou de problemas. O que é que há uma grande diferença, Rita, há uma grande diferença entre aqueles que, conhecendo Deus, passam por um desafio e buscam a Deus e a ajuda do Senhor, e aqueles que, não conhecendo Deus, passam exatamente pelo mesmo desafio, mas não tendo este conhecimento, não têm este braço amigo, este conforto, esta ajuda para poderem superar esse mesmo desafio. E depois também tem a ver com a atitude que temos depois de superar o desafio, porque essa parte também é muito importante. Daniel vai ter uma atitude que... E ele não acaba por perder nada com essa atitude. Podemos dizer, ele perdeu o protagonismo. Não, ele continuou e foi alguém de confiança dos vários homens que governaram aquele país. Cada vez que vinha alguém, confiavam nele em situações muito perigosas. Ou seja, ele recebeu todo o galardão possível, mas nunca o pedindo para ele, nunca fazendo nada para isso. Ele foi sempre humilde, correto e ia recebendo, porque Deus estava com ele e as pessoas precisavam de alguém que estivesse com Deus para os ajudar a eles também. Exatamente. E é muito interessante ver como Deus fez tudo isto, não é? Sem dúvida. Então, olhando para Daniel, olhando para esta experiência, o que é que eu hoje posso fazer? Então, hoje o que nós podemos pensar é, se Daniel foi humilde nesta situação e bendisse ao Senhor no momento em que ele percebeu que Deus o estava a ajudar, falar de humildade é não deixar e não esquecer aquele momento em que é a morte de Jesus, um momento extraordinariamente humilde em que o próprio Cristo se entrega para a salvação de todos nós. Então, quanto mais conhecermos a palavra de Deus, tivermos o relacionamento com o Senhor, mais humildes seremos, mas é interessante que essa humildade vinda de Deus também mais abençoados nós seremos. Que Deus o ajude, o abençoe na continuidade do estudo da palavra e nesta humildade que trará sem dúvida muitas vitórias. É com este convite a uma vida melhor, com a presença do nosso Deus constante na nossa vida, que terminamos mais uma das nossas
aulas bíblicas da nossa escola bíblica. Queremos contar consigo, queremos poder ter momentos especiais consigo e com a palavra de Deus. Por isso encontramos-nos na próxima aula bíblica. Até lá!